Meus irmãos, que a graça do Senhor seja convosco. Neste momento nós expressamos nossa gratidão ao nosso Deus pela vida dos irmãos, por mais um dia que o Senhor nos concede e por termos a oportunidade de pararmos mais uma vez para ouvir a voz do Senhor através da exposição das Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 119, provavelmente o salmista Davi, ele disse: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. E nesse instante nós confessamos nossa dependência do nosso Deus, do Senhor, do Deus dos exércitos, bem como nosso desejo de ouvir a sua voz no dia de hoje, através da exposição da palavra. Quero convidar você a orar ao Senhor neste momento. Grande Deus, nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Porque, meu Pai amado, o Senhor nos concede o privilégio, ó Deus, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos, ó Pai amado, meditar, meu Deus amado, nas Escrituras, e extrair, meu Pai amado, lições preciosíssimas para as nossas vidas. Nós pedimos, meu Pai amado, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Vimos que Pedro escreveu um pouco antes de sua morte, entre os anos 63 a 67, provavelmente. Dissemos que Pedro encontrava-se, ao que tudo indica, em Roma, quando escreveu esta segunda carta. Dissemos também que essa epístola é uma epístola universal. Isso porque Pedro não a escreveu a uma determinada igreja, a uma igreja local, e sim para irmãos que viviam espalhados na região da Ásia Menor. Nos 11 primeiros versículos, nós tratamos acerca da apresentação do autor e a sua saudação àqueles irmãos. Nós fizemos uma abordagem acerca do desejo de Pedro em que aqueles irmãos crescessem tanto na graça quanto no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vimos que após Pedro ter manifestado o desejo de que houvesse naqueles irmãos um desenvolvimento, um crescimento, Pedro agora passa, a partir do verso 3, a fazer uma explanação de como chegar, de como alcançar esse tal crescimento, quais os meios deveriam ser utilizados para que aquele fim fosse devidamente alcançado. O contexto aqui é de falsos ensinamentos, e o objetivo do apóstolo Pedro é proteger a igreja, fornecer-lhe um antídoto contra as falsas doutrinas naqueles dias. E a melhor forma de proteger a igreja, a melhor forma de prepará-la para lidar com os erros, com o engano, era ensinando-lhe aquilo que era correto, aquilo que era verdadeiro. Pedro, então, ele passa algumas instruções aos irmãos, uma espécie, nós dissemos que de tutorial, um passo a passo de como os irmãos poderiam alcançar esse crescimento, esse conhecimento na graça e na paz, no pleno conhecimento de Jesus. Os irmãos deveriam viver uma vida piedosa. Essa piedade deveria ser vista através dos seus
procedimentos no dia a dia, a forma como eles se comportavam. E nos versos 3 a 11, nós somos ensinados que eles haviam sido capacitados por Deus para que, mesmo vivendo em meio a uma sociedade espiritualmente corrupta, como era naquela época, naqueles dias, ainda assim eles pudessem proceder de forma santa e assim alcançar o objetivo proposto, que era o crescimento na graça e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, esse crescimento a que Pedro se referiu era possível porque eles haviam sido supridos por Deus, de maneira que o proceder diário de cada um daqueles irmãos, sendo um proceder diferenciado, revelava ou atestava a existência da vida eterna neles. A conclusão da fala de Pedro aos seus leitores é que é possível viver uma vida santa, uma vida piedosa, crescente, reverente, porque o Senhor Deus havia os capacitado para isso. Chegamos, portanto, aos versos 13 a 21, que são os versos que nós iremos refletir hoje. Acompanhe sua Bíblia, capítulo 1, verso 12, do verso 12, até o verso 21. O verso 12 diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certos de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses versos 12 a 21, temos nesses versos basicamente três abordagens. Na primeira, Pedro faz uma explanação
acerca do seu objetivo ao tratar com os irmãos as questões que seriam tratadas nesta carta. Trataremos sobre isso nos versos 12 a 15. Em seguida, temos uma segunda abordagem feita por Pedro, em que ele trata acerca da glória de Cristo. Isso nós veremos nos versos 16 a 18 e, por fim, ele faz uma terceira abordagem, sendo essa acerca da autenticidade e origem da palavra profética, nos versos 19 a 21. Então, nesse verso 12, quando ele começa dizendo: por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Note que Pedro não dirige ou não se dirige aos irmãos como se eles fossem totalmente alheios quanto ao assunto que será tratado na carta. Pedro trata-os como pessoas que conheciam as verdades que seriam tratadas nessa epístola, uma vez que eles deveriam viver uma vida piedosa, crescendo na graça, na paz, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E esse era o proceder de todo aquele que havia sido capacitado por Deus para esse fim. De modo que viver desta forma era uma constatação de que o cristão havia de fato recebido o dom da vida eterna. Isto é, ele não vivia diligentemente associando, como dizem os versos anteriores, a fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, para que no fim pudessem alcançar a salvação e desse modo ter a vida eterna. Não, mas viviam sob essa diligência, associando todas essas virtudes que foram mencionadas, justamente por ter a vida eterna como um dom de Deus. Essa era a causa do viver piedoso. Eles tinham a vida eterna, por isso eram piedosos. Deus os concedeu, foi um presente imerecido, uma graça que se externalizava mediante a prática de todas essas virtudes que são ou que eram indicativos precisos de acesso ao reino de Cristo. Foi por isso que Pedro disse no verso de número 11: pois desta maneira, ou vivendo assim, é que vos será amplamente suprida no reino eterno de Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, é o acesso garantido. Então, irmãos, tendo em vista essas questões, nossa tradução, ela traz a expressão por essa razão, no início do verso 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. E aqui está o objetivo de Pedro ao escrever tudo aquilo que ele escreveu nesta carta. Todas as verdades que ele escreveu, manter viva
na mente dos irmãos as verdades que lhes haviam sido transmitidas. A ideia de estar pronto neste verso traduz o objetivo de Pedro se empenhar por manter os irmãos lembrados, e isso diz ele sempre, mantê-los sempre lembrados. Essa palavra sempre implica em uma perspectiva de frequente comunicação entre eles, Pedro e os irmãos, e enquanto sendo ele apóstolos, os irmãos ele estaria sempre mantendo os irmãos lembrados acerca destas verdades que ele trata na carta. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Ou seja, se tratava de algo que eles já haviam alcançado. Ainda assim, Pedro diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Era a missão de Pedro cuidar do rebanho do Senhor, mas na frente nós veremos o quanto aqueles irmãos estavam sendo bombardeados com falsos ensinamentos. E Pedro entende, irmãos, ser necessário manter suas mentes devidamente despertadas acerca da verdade. Pedro tinha por objetivo cumprir esse propósito enquanto ele estivesse vivo, ou seja, enquanto eu viver, manterei suas mentes despertadas, lembradas da verdade. Porque Pedro usa a expressão enquanto estou neste tabernáculo, que em outras palavras significa enquanto eu viver, ou enquanto estou convosco, ou enquanto estou vivo. Porque Pedro guardava em seu coração uma palavra que fora proferida por Cristo, quando lhe disse: em verdade te digo, que quando eras moço, ou mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, escreve o apóstolo João. Ao ouvir esta palavra, Pedro entendeu que Cristo se referia à sua morte, a morte de Pedro. E ao escrever essa sua segunda carta, ele dá a entender que o cumprimento desta palavra proferida por Cristo estava prestes a se cumprir. Daí ele afirmar nos versos 13 e 14: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo aqui é uma referência ao seu próprio corpo. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Entendo que a nossa versão, a versão que nós estamos usando, revista e atualizada, ela deixa um pouco a desejar no que se refere à ideia central desse verso 14. Gosto muito de uma das versões espanholas
que dá a tradução desse verso a força ideal que ele possui em sua língua original. Ela diz assim: sei que em breve terei que deixar minha frágil morada, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse. Perceba como essa versão é mais clara, porque a ideia é de brevidade mesmo. É essa a ideia do texto original. A ideia é que rapidamente, repentinamente, Pedro deixaria o seu tabernáculo, ou seja, ele se despiria, algo semelhante a tirar as roupas. Segundo Pedro, Jesus o revelou, deixou claro para ele, enquanto essa sua morte não se efetivasse, enquanto esse dia não chegasse, Pedro diz no verso de número 15: de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Os irmãos percebem como Pedro insiste em afirmar e reafirmar o seu objetivo. Ele está mais uma vez deixando explícito qual o seu propósito, qual o seu objetivo nesta carta. Ele não quer que os irmãos esqueçam a verdade. Por isso, ele se esforça por lembrá-los, até mesmo após a sua morte. Ele declara que esforçar-se-á para mantê-los lembrados, mesmo tendo ele morrido. Como? Na forma escrita. E aqui há uma discussão grande com relação a essa forma escrita. Há quem entenda que essa forma escrita seja o evangelho escrito por Marcos, que foi um seguidor de Pedro e registrou muito do que aprendeu com o seu mestre, do que aprendeu com Pedro. Se é ou não o evangelho de Marcos, não sabemos exatamente, mas há uma forte tendência entre alguns de que tenha sido o evangelho de Marcos. Mas sabemos que, embora não saibamos exatamente, mas sabemos que Pedro se refere à sua partida como sendo algo muito certo, e que antes disso ele se esforçaria por manter os irmãos sempre lembrados acerca da verdade. Essa era, portanto, a primeira abordagem, portanto, a primeira abordagem que encontramos nesta passagem. Uma explanação feita por Pedro acerca do objetivo em tratar com os irmãos as questões que seriam registradas nessa epístola. E ele faz isso se esforçando por manter a mente dos irmãos esclarecidas, lembradas, despertadas com essa verdade. Em sua segunda abordagem, avançando um pouco mais no texto, Pedro trata acerca da glória de Cristo. Você acompanha em sua Bíblia a partir do verso 16 até o verso 18, que Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz:
este é meu filho amado em quem me comprazo. Pedro inicia essa segunda abordagem de forma mais contundente. Os falsos mestres ensinavam que não haveria a vinda de Cristo, que Cristo não viria. Pedro justifica todo esse seu empenho em manter a verdade sempre presente na mente dos irmãos, declarando que não apenas ele, Pedro, mas os apóstolos, ao tratarem acerca da vinda de Cristo, não se utilizaram ou não tomaram por base os mitos, as lendas inventadas pelos homens, pelos falsos mestres, que queriam a todo custo incutir na mente dos irmãos seus ensinamentos perniciosos, negando, repito, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor. Pedro, então, se refere à vinda de Cristo como sendo uma manifestação do poder de Deus. E declara que tanto ele quanto os demais apóstolos testemunharam a majestade de Cristo. O texto continua no verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai glória e honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que Pedro está se referindo ao momento em que Cristo foi batizado. Mateus registra esse episódio lá no capítulo 3, no verso 17. Você vai olhar e está: eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pedro declara aos irmãos no verso 18 que ouviu esta voz, esta mesma voz. Ora, esta voz vinda do céu, diz o verso 18, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte, fazendo assim uma referência à experiência que vivenciou juntamente com Tiago, juntamente com João, no monte da transfiguração. A transfiguração prefigurava a vinda poderosa de Cristo. Pedro diz: nós vimos. A ideia é: falamos com autoridade porque vimos a majestade do Senhor. Pedro viu a majestade de Cristo nos milagres que ele realizou, nos sinais que ele operou, em sua ressurreição. E ele diz: vimos quando estávamos no monte também. Ou seja, não é falácia, não é mito, não trata-se de fábulas. Temos um fundamento, e esse fundamento é o próprio Senhor, sua majestade contemplada. É isso que Pedro está dizendo. Não é fábula, nós vimos. Eu ouvi a voz quando ele foi batizado, eu ouvi depois a mesma voz no monte, quando estava com João, quando estava com Tiago. Nós vimos, contemplamos a majestade do Senhor. Não é fábula. Se os falsos ensinadores, os falsos mestres, usavam de fábulas, mitos, para iludir as pessoas, para incutir na mente das pessoas aquilo que eles pregavam, que eles anunciavam, sem base, sem fundamento, Pedro diz assim: o nosso fundamento é: nós ouvimos, o próprio Pai testemunhou acerca dele. Por fim, irmãos, nós chegamos à terceira abordagem
neste texto, que é a autenticidade e origem da palavra profética. No verso 19, Pedro diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vejam bem. Após ter esclarecido que o conteúdo da vinda de Cristo era resultado, e ao mesmo tempo Pedro ter manifestado o poder de Deus, ou o conteúdo da vinda de Cristo era resultado do poder de Deus, da majestade do Senhor, e não de mitos, não de fábulas. Antes, Pedro declara que é uma testemunha ocular da majestade desse Senhor. Ele viu, ele ouviu. Portanto, o seu testemunho é real, é verdadeiro. Agora, ele fecha esse bloco de versículos tratando acerca da autenticidade e origem da palavra profética. Após Pedro ter falado da experiência, acerca da experiência vivida no Monte da Transfiguração, ele chama a atenção dos seus leitores para a autenticidade da palavra profética, quando diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Com isso, Pedro está colocando a palavra profética acima de todas as coisas. E tanto a mensagem apostólica, a mensagem ensinada pelos apóstolos, quanto a experiência vivenciada por Pedro, por Tiago, por João no Monte da Transfiguração, são confirmadas pelas Escrituras do Antigo Testamento, o que reforça ainda mais sua fidelidade. Além disso, Pedro diz: e fazeis bem em atendê-la. É uma exortação a que os irmãos permaneçam com suas mentes voltadas para a palavra profética. Suas mentes deveriam permanecer fixas ou fixadas nelas, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, diz o apóstolo Pedro. Isto é, os irmãos deveriam atentar para a realidade de trevas espirituais nas quais as pessoas estavam envolvidas. A palavra profética possibilitava a igreja enxergar esse caos espiritual. Os irmãos deveriam ter essas verdades sempre presentes em suas mentes, assim eles entenderiam o porquê das ações dos falsos mestres. Eles estavam e viviam em trevas, na escuridão.
Cabia à igreja viver com a mente voltada para a palavra profética até que a vinda de Cristo se concretizasse. É isso que Pedro está dizendo ao usar a expressão até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso ou em vosso coração. Pedro, ele coloca as profecias das Escrituras como estando acima de todas as coisas. O que ele quer dizer aqui é que, mesmo tendo ele vivido ou vivenciado a experiência da transfiguração, que foi extraordinária, e vivenciado todas as outras experiências, a profecia ou a palavra de Deus está acima de toda e qualquer experiência, por mais que ela seja extraordinária. A profecia ou a palavra de Deus está acima de todas as coisas. E aí vem o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que significa que vamos entender o que isso realmente significa. Significa que a profecia bíblica, ela não foi fruto da mente humana. E nós já explicamos diversas vezes aqui aos irmãos. Não é fruto da mente humana. Os profetas não falaram aquilo que eles queriam falar, aquilo que eles entendiam que deveria ser falado. Eles falaram a palavra de Deus, aquilo que Deus determinou que eles falassem, aquilo que Deus ordenou que eles falassem. Por isso, Pedro diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Eles não interpretaram do jeito que eles achavam que queriam ou falaram do jeito que acharam que deveriam falar. Muito pelo contrário. Ele diz, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens foram inspirados por Deus para transmitir essa verdade, essa fidelidade. As profecias bíblicas, elas são fruto da inspiração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, toda ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, toda ela, fruto da inspiração divina e não da interpretação humana, não resultado da mente humana. Então, com isso, Pedro está mostrando aos seus leitores que eles poderiam confiar naquilo que estava escrito, confiar na profecia bíblica. Portanto, meus irmãos, quero concluir essa exposição chamando sua atenção primeiro para a importância de mantermos nossas mentes ocupadas com as verdades sagradas. Nós estamos vivenciando, talvez, os dias mais difíceis da história do cristianismo em todo o mundo. Acredito que nunca houve tantos falsos ensinos, tantas falsas profecias e tantos falsos mestres como nos dias atuais. Assim como nunca se viu tanta dedicação em incutir na mente das pessoas falsos ensinamentos,
no intuito de fazê-las acreditar e recebê-las como verdade. Talvez nunca tenhamos presenciado, ou o mundo tenha presenciado este fato. A preocupação do apóstolo Pedro era manter as verdades sagradas sempre presente na mente dos irmãos. Esse era o seu objetivo. Esse deve ser o meu objetivo, deve ser o seu objetivo, manter nossas mentes despertadas para as verdades sagradas. Portanto, meu irmão, cuidado com aquilo que tem ocupado sua mente, principalmente nesses últimos dias, porque aquilo que ocupa sua mente guia seus passos. As ideias que ocupam seu pensamento são os ideais por meio dos quais você vive. Manter a mente ocupada, lembrada acerca das verdades divinas é um método eficaz para se livrar das falsas doutrinas que permeiam nossa nação e que, infelizmente, tem encontrado guarida em muitas igrejas, em muitas pessoas que se declaram cristãs. Pessoas em igrejas que começam bem a carreira cristã e muitas vezes terminam muito mal. Descrentes, ateus, muitas vezes duvidando até mesmo da existência de Deus. Portanto, cuidado com aquilo que ocupa a sua mente. Mantenha a sua mente despertada, acordada, alerta com relação à verdade sagrada, que é a palavra de Deus. Ela não é fruto da mente humana, ela não é fruto da interpretação humana, ela foi inspirada por Deus e deve ocupar a nossa mente todos os dias. Mas eu chamo também a sua atenção para o fato de que quando Pedro escreveu essa carta, ele testifica acerca da glória de Cristo. Pedro escreveu essa carta e falou a respeito dessa glória como tendo sido testemunhada pelo próprio Pai, ou o próprio Pai dando testemunho de Cristo lá no batismo. Quando uma vez do céu bradou a voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer, ou em quem me comprazo." Mais tarde, nós vimos que essa mesma voz ouvida por Pedro, por Tiago, por João, lá no Monte da Transfiguração, se repetiu de novo. Mais uma vez o Senhor falou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Portanto, Pedro estava absolutamente convicto de que não estava tratando acerca de mitos, acerca de fábulas, ao tratar acerca da vida de Cristo. Não estou falando de mitos, não estou falando de fábulas. Antes, ele tratava acerca do Senhor majestoso e cheio de glória. O Senhor majestoso, cheio de glória, que o próprio Pai testemunhou ao seu respeito. É interessante que Jesus, certa feita, disse: "Há três que dão testemunho." E aí ele diz: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eles testemunham a respeito de Cristo. Ele diz: "O Pai testemunha a meu respeito." Por essa razão, irmãos,
Se os falsos mestres se baseavam em mitos, em fábulas, Pedro se baseia naquilo que ele viu e ouviu. A majestade do Senhor dos Exércitos, que é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Isso deve nos levar a um viver mais intenso com o nosso Senhor, a um viver mais concreto, mais próximo de Cristo Jesus, porque sabemos que Ele é a verdade e um dia virá a este mundo em poder e glória. Devemos, portanto, esperar, aguardar a sua vinda, porque ela é certa. O Senhor virá. E devemos aguardar desejosos que esse dia chegue logo para cada um de nós. Nos dias de Pedro, muitos não criam na vinda do Senhor, mas é bem verdade que em nossos dias muitos também não creem. Mas nós, pare um pouco, pense um pouco. Que tipo de sentimento permeia o seu coração quando o assunto é a vinda de Cristo Jesus, a vinda do Senhor? Que tipo de sentimento permeia o seu coração? Se você já teve a experiência de que o Senhor é bom, como diz o apóstolo Paulo, você vai perceber que dentro do seu coração há um clamor dizendo: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Porque todo aquele que verdadeiramente é crente, tem o Espírito Santo de Deus, vive neste mundo, mas desejoso que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. É assim que nós vivemos. Que seja esse sentimento que permeia o meu coração, que permeia o seu coração, o desejo da vinda de Cristo, que aquele dia chegue em breve. Porque quando a esse dia chegar, irmãos, quando Cristo vir buscar a sua igreja, nós estaremos completamente livres de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de todas as tentações, de todas as provações, de todo sofrer, porque a Bíblia diz que não haverá luto, não haverá dor, não haverá choro, porque nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Isso é um pilastro na qual nós nos agarramos. O Senhor virá. Por fim, eu quero chamar sua atenção para a autenticidade das Escrituras. Autenticidade e origem delas. Vimos que Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo em um mundo repleto de falsas verdades, como esse que nós estamos vivendo, num contexto secular, acadêmico, que diz que não existem verdades absolutas e que a verdade é aquilo que você determina que seja verdade para você mesmo. Nós andamos na contramão desta afirmação, porque nós sabemos que existe sim uma verdade absoluta, e esta verdade absoluta é a palavra de Deus. Ela é autêntica e possui a sua origem no próprio Deus, porque ela foi inspirada pelo Senhor, inspirada por Deus. Ela não é fruto da mente humana, não é fruto de uma elucidação, de uma interpretação humana. A Bíblia é a verdade por excelência. E nós nos agarramos a esta verdade. Agarre-se, irmão, agarre-se, igreja, a esta verdade, a palavra de Deus. Ela é poderosa, diz o apóstolo Tiago.
para salvar a nossa alma. Acolhamos com mansidão, disse Tiago, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, verdade por excelência. Foram essas 3 abordagens que foram tratadas na mensagem de hoje. Queira Deus que esta palavra encontre guarida em seu coração, que você se alimente desta palavra, que o seu coração viva para o Senhor Jesus, você viva para o Senhor e viva por meio dessas verdades. Vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, nós confiamos, meu Pai amado, na autenticidade das Escrituras. Ela é verdadeira, porque a tua palavra é verdade. Nós nos alegramos, meu Pai amado, porque o Senhor Jesus é majestoso, é cheio de glória e em poder virá, meu Pai amado, buscar a tua igreja. Nós nos alegramos, meu Pai amado, porque a tua palavra, ela tem nos ensinado, tem nos orientado, tem nos instruído, nós vivemos por meio dela. Meu Deus amado, nós sabemos, meu Pai, que este mundo está repleto, ó Deus, de falsos ensinamentos, de falsos mestres, de falsas profecias. Nós sabemos, meu Pai amado, que este mundo está espiritualmente corrompido, ó Deus. Mas, Deus, graças te damos porque o Senhor nos capacitou a vivermos de forma diferente, meu Pai amado. O Senhor nos capacitou a vivermos para o Senhor, vivermos para Ti. Nos alegramos, meu Pai amado, porque a tua palavra é a verdade. O Senhor é cheio de glória, majestoso, e tua palavra é verdadeira. E nós descansamos nela, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.